Bom dia, irmãos, boa tarde, boa noite, que a paz de Jesus esteja conosco, seguindo no nosso estudo das palavras do Evangelho, através dos livros de Emmanuel, dos livros de Chico Xavier, para que a gente aprenda um pouquinho mais do caminho do nosso Mestre. Então, iniciando com a oração que ele nos ensinou: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo o mal. Amém. E o nosso livro de estudos hoje é o Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 39 chama-se Em que perseveras? Começa com um trecho de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42. Para aqueles que não sabem, Atos foi um livro, um trecho do Evangelho escrito, foi acoplado ao Evangelho escrito por Lucas, que conta efetivamente os atos dos apóstolos após a ida de Jesus, após o retorno de Jesus para a pátria espiritual. E ele fala então dos apóstolos que saíram para divulgar o Evangelho: Paulo, Pedro, todos os outros. E no caso de Paulo, foi com quem Lucas conviveu mais. E ele conta como é que foi as coisas nessa época. E diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E Emmanuel vai explicar para a gente. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Esse livro é bem antigo, de 1950, do século passado. E ele está falando da ideia que nós estamos tendo de que não há convívio com a espiritualidade, ela não tem influenciado no planeta nos últimos acontecimentos atuais. E ele diz assim: acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados, como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um púgilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Então ele está comentando justamente desse período de apostolado após a partida de Jesus para a pátria espiritual, em que os apóstolos saíram pregando e efetivamente mudaram o mundo, conseguiram inclusive mudar a religião de Roma, fizeram eles aceitar Jesus. E a gente, quando ouve isso, fica muito entusiasmado, achando maravilhoso esse período em que as pessoas se entregavam para a fé, elas trabalhavam pelo Evangelho, no que elas acreditaram. E hoje a gente acredita que isso está morto, que está sempre rodeado de maldade, de interesses de outros. Então a gente desconfia um pouco, fala: nós estamos abandonados. Jesus foi embora, levou os apóstolos e nós ficamos aqui. E ele continua: asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. E aí Emmanuel começa a falar do que efetivamente está acontecendo. Não é que as dádivas deixaram de vir, nós é que paramos de percebê-las, porque é muito mais fácil a gente ver as coisas olhando para trás do que já aconteceu, porque a gente consegue analisar: olha, isso foi uma situação boa, aquela não foi, né? Jesus esteve conosco, olha que maravilha. A gente não consegue se inserir no processo, a gente não consegue ver a gente fazendo parte do processo, da mudança para o melhor ou para o pior, das nossas atitudes é que muda o mundo. Porque certamente os apóstolos naquela época só estavam preocupados em defender uma doutrina, um pensamento que eles acreditavam ser o melhor para um pequeno número de pessoas. Provavelmente nem eles, encarnados, talvez estivessem nessa missão, mas encarnados eles não imaginavam o vulto que isso ia tomar.
porque senão eles já teriam começado com Jesus em pleno aprendizado, né? Eles já estavam preparados para isso, mas já teriam vindo como missionários, não teriam acontecido tantas coisas que a gente considera ruins no caminho, a crucificação, a negação de Jesus, o abandono que ele sofreu. Tanto que eles sofreram muito por isso e perceberam que estavam errados, porque a vida acontece enquanto estamos vivendo e a gente às vezes não para ver o que está acontecendo ao nosso redor, de bom e de ruim. Quando a gente está num plano mais de vibração mais baixa, em geral a gente percebe as coisas ruins, e a gente fala o tempo todo de tudo que ruim que está acontecendo e para de notar as bênçãos que recebemos diariamente. O fato da gente abrir os olhos todas as manhãs já é uma bênção imensa que muitas vezes a gente não dá valor. E ele diz assim: onde a coragem que revestia corações humildes, à frente dos leões do circo, onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos, onde os sinais públicos das vozes celestiais, onde os leprosos limpos e os cegos curados, as oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. Cada mãe que sai do seu trabalho, deixa seus filhos na creche, porque muitas vezes estão sozinhas para criar seus filhos, deixam eles na escola e conseguem que eles se afastem das drogas, é um milagre imenso que a gente não consegue mensurar o quão bem ela fez para o mundo. Isso é um milagre de Deus. Quantas pessoas que acordam cedo e vão trabalhar nos seus trabalhos humildes e a partir deles sustentam famílias com um sorriso no rosto, porque acreditam que estão fazendo o melhor. Isso é um milagre. Ele diz assim: a misericórdia do Pai não mudou todos os dias. Quando a gente consegue se curar de uma doença, quando a gente consegue que alguém nos dê bom dia, um sorriso, tudo isso é bênção. E é a providência divina que está mandando para nós. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. Porque, veja, os apóstolos naquela época não viveram um mar de rosas, era muito difícil. Eles apanharam, eles sofreram, eles foram perseguidos. E a gente hoje, qualquer pessoa que fala não entendi ou não gostei do que você falou, a gente já se revolta, já fica bravo, já levanta os panos. Então, como é que a gente quer ser apóstolo se a gente não aguenta ouvir uma palavra contrária do que a gente acha correta? É complicado. Nós cristãos é que estamos muito ariscos, muito pouco dispostos a servir. E ele diz: a maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. Toda vez que a gente quer doutrinar no sentido de fazer as pessoas fazerem exatamente o que a gente quer, da maneira que a gente pensa que é correto, nós estamos fazendo isso, vivendo o personalismo destruidor. Existe o bem, existe o mal? Com toda certeza. E nós todos, até o mais ignorante, sabemos o que é bom ou é ruim. Se nós seguirmos a máxima de fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco, nós sempre teremos uma régua perfeita para saber o que é certo e o que é errado. Mas todos nós estamos aprendendo, então a gente vai cometer sim muitas faltas no caminho. O importante é perseverar na busca do bem. É entender aquele nosso companheiro difícil, é entender aquelas relações complicadas dentro do nosso lar. E nós não estamos falando de mudar o mundo, porque o mundo só muda quando cada um individualmente começar a mudar. De outra maneira a gente não vai conseguir, isso não é um passe de mágica. Jesus não mudou todos nós, ele está até hoje trabalhando nisso. Então não é um trabalho ser feito do dia para a noite, é preciso perseverar, como na educação dos filhos, como nas coisas mais simples. Se a gente colocasse o bebê em pé e falava anda e ele andasse, seríamos Jesus. Mas a gente não está nesse estágio. A gente coloca ele em pé e ele dá um passinho, ele cai, ele engatinha, ele levanta, ele cai de novo.
quantas vezes forem necessárias para que ele se firme e consiga andar sozinho. É esse o nosso propósito. Não importa o resultado final, porque esse resultado não nos pertence. Importa a nossa caminhada dentro desses preceitos evangélicos para que a gente faça o melhor, aprendendo e errando, mas caminhando sempre para frente. E o mundo está melhor. A gente pode não acreditar, mas estamos caminhando para o melhor. A bondade do Senhor é constante e imperecível. A gente fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, está na Bíblia. Mas quando se fala em imagem e semelhança, a gente já imagina ser perfeito como Ele. Mas estamos muito longe disso. Talvez a ideia de que somos a imagem e semelhança de Deus é porque Ele colocou dentro de nós a capacidade de melhorar, a capacidade de conquistar o melhor, mas isso é um trabalho nosso, não dele. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. E é nesse sentido que nós temos que trabalhar diariamente. Seguir o Evangelho não é uma tarefa fácil e a gente não consegue todo dia, não consegue mesmo. Tem dias que a gente acorda azedo e a gente faz tudo errado. E depois a gente tenta voltar no prumo. Não importa, é claro que a gente tem que se vigiar, orar e vigiar o tempo todo para que a gente não cometa faltas ou desatinos que façam a gente se arrepender pelo resto da vida ou até mesmo perder a nossa oportunidade de encarnação. Mas, em geral, os nossos delitos, as nossas faltas, são sempre, principalmente para aqueles que já conhecem o Evangelho, já sabem que, poxa, por esse caminho eu não posso ir, são aquelas coisas diárias, aquela paciência com aquelas pessoas que estão à nossa volta, não fazer o prejuízo dos outros, não querer mal aos outros. Claro, tem dias que a gente fala que aquela pessoa desaparecesse, mas imediatamente a gente já fala, não, eu não posso pedir ou tirar de alguém algo que eu não possa dar de novo. Então, todos nós temos a oportunidade de estar aqui, todos nós temos o nosso caminho. E se a gente não puder fazer nada para ajudar, nada para melhorar a situação, que pelo menos a gente leve o pensamento e peça a Deus para conduzir aquele nosso irmãozinho para um caminho melhor, porque certamente tem alguém pedindo por nós nesse sentido, para que a gente caminhe melhor. Então, que a paz de Jesus nos envolva, que nós sejamos perseverantes no bem, de grãozinho em grãozinho. A gente vai melhorando a nós e aqueles que estão ao nosso redor. Muita paz. E a gente também faz as nossas vibrações, nesse instante mentalizando o nosso planeta Terra envolvido em muita luz, o nosso Brasil em muita paz e fraternidade, os nossos irmãos de caminhada que se encontram doentes nos hospitais, nos seus lares, por aqueles irmãozinhos que se perderam no caminho, que vivem da violência, por aqueles que se perderam nos vícios, sejam eles quais forem, por aqueles que se encontram abandonados pelos asilos, os orfanatos, uma vibração de muita luz, de muita paz, pelos nossos lares e aqueles que lá estão, os nossos queridos e sobretudo aqueles que temos dificuldade de entendimento. E deixamos uma vibração em branco com muita luz, com muita fé e com muita paz, para que o plano espiritual possa usar onde for mais necessário. Humildemente, pedindo por nós mesmos para que possamos perseverar no bem. Graças a Deus. E encerramos pedindo a Jesus que nos ilumine, que nos fortaleça nesse caminho, que sejamos dignos do Evangelho que Ele nos deixou, possamos todos os dias aprender um pouquinho mais, sobretudo colocar em prática dentro dos nossos lares, com aqueles que estão próximos de nós. Mestre Jesus, abençoa o nosso esforço e fortaleça o nosso espírito no bem. Graças a Deus. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Que sejamos perseverantes no bem. Graças a Deus.